dados por Jesus, a vir até Ele com nossas angústias, medos e fraqueza de fé. Por meio da palavra e do sacramento, o Senhor irá nos fortalecer e conceder alívio através do seu perdão, de sua paz e de sua salvação. Assim, seremos capacitados a levar Cristo para todos. Convido a todos para cantarmos o hino. Nessas duas jovens, da Giovana e também da Yasmin. E neste momento, nós queremos iniciar uma oração, orando a Deus por esse momento tão especial. Assim oramos em conjunto. Com alegria estamos em tua casa, ó Pai amado, e hoje queremos te louvar. Nós te amamos porque enviaste a Jesus, o nosso querido Salvador, teu Filho amado. E a Jesus nós queremos servir, pois prometeste que enviaste o Espírito Santo, nosso ajudador, que faz morada em nosso coração. Ó Santíssima Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, invocamos que te faça presente entre nós o teu povo escolhido. Amém. Assim, de forma responsiva, nós queremos ler o Salmo do dia, que é o Salmo 130. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Deus Eterno, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Deus Eterno chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz, quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Deus Eterno perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou, e eu comi. Então o Deus Eterno disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim, nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle.
Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Também queremos escutar a leitura do Evangelho, que está em Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 até 35. Lá diz assim: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios. É Belzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em sua casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. E em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura do Evangelho. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os
nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é um momento muito especial para a família Maslavi, Tremer, Apple e também para cada um de nós, porque vamos receber mais 3 irmãos na fé, que firmaram a sua fé no Deus Triuno, e vamos batizar a pequena Maria, onde hoje ela vai se tornar filha de Deus. Um momento bem especial, onde para esse dia destaquei o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, onde ele diz assim: as Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar de sua palavra. Amém. Todos nós, desde pequenos, somos influenciados por pessoas. E normalmente as primeiras pessoas a nos influenciar são nossos pais, avós, tios, padrinhos. Na sequência vem os primos e amigos, e após um período nós começamos também a ser influenciados pelos professores e todos aqueles que estão em nossa volta. E claro que aqueles pais que sempre nos levam para os cultos desde pequenos, eles também estão nos influenciando com a palavra de Deus, onde ali esses pais estão dando o melhor presente de todos para os seus filhos, que é o presente da salvação, a vida eterna. Com tudo isso que nós vimos até agora, nós podemos ver um pouco do nosso espelho de como nós somos formados, psicologicamente, socialmente e também poderia dizer corporalmente. Pois todas essas influências, elas nos afetam de alguma forma. E assim, aos poucos, nós vamos expressando quem nós somos, através do nosso viver para com os outros. Ou seja, de alguma forma, eu sempre vou falar e demonstrar aquilo que eu creio. Todos os que estão aqui porque o Espírito Santo de Deus os chamou. E agora estamos nos alimentando na fé em Jesus Cristo com a sua palavra, a qual deixa claro que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto à presença dEle. E sabendo disso, nós vamos falar isso para o nosso próximo. Todos nós queremos o melhor para nós, para a nossa família e também para o nosso próximo. E preocupados com isso, nós falamos o que cremos e assim possibilitamos que mais e mais pessoas venham a crer em Jesus Cristo. Porque é isso que nós cremos, que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Nós falamos o que cremos, nós escrevemos o que cremos, mas será que sempre o que nós falamos é aquilo que é nos mostrado por meio da Sagrada Escritura?
Eu vou citar um exemplo. Essa semana eu estava lá dando uma navegada no Facebook, se é assim que se diz, e lá pelas tantas eu me deparei com uma mensagem que um amigo meu estava compartilhando, e ele, por um acaso, estava citando um autor que é conhecido de alguns, que é o Chico Xavier, e ele dizia assim, que tudo passa. E em cima desta frase, o autor começou a trabalhar um consolo para demonstrar que esta pandemia deveria de passar algum dia. E me parece que o que esse autor citou, ele é muito próximo a que é nos dito no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31, onde ali Jesus diz para nós, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Sim, tudo vai passar, tanto a pandemia, como também o nosso tempo de viver aqui na terra. Mas uma coisa não passa, a palavra de Deus. Ela sempre vai existir e também continuará sempre a mesma, pois a palavra de Deus não muda, ela durará para sempre. E é por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, pois ela aponta para Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus vem a nós a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações e agradecimentos para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento que muitas vezes nós passamos, seja a morte de alguém, seja alguma dor, seja o próprio coronavírus ou outras situações delicadas em nossa vida. Lembrem que Deus está ali para confortá-los, para ajudá-los. E Ele quer mais. Este mundo é passageiro. Ele quer nos levar para um lugar seguro, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde lá nós vamos viver, sim, felizes para sempre. E sabendo que Deus nos renova a cada dia, nós vamos sim confessar isso para os outros, mostrando aquilo que nós cremos através do nosso ser, através do nosso testemunho. Lembrando que sempre é muito importante conhecermos a fonte de toda a verdade, que é a Sagrada Escritura. E é sobre a Bíblia que nós vamos falar. E assim não é necessário usarmos outros autores que muitas vezes deturpam a palavra de Deus, assim como faz muitas vezes esse autor que eu citei há pouco, o tal de Chico Xavier, que nos apresenta algumas coisas que vão contra o ensino bíblico. O ensino é quando ele fala, por exemplo, da reencarnação e sobre o falar com os mortos. A Bíblia ensina lá em Hebreus, capítulo 9, dos versículos 27 a 28, o seguinte: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Este texto, ele deixa claro que nós temos uma só morte. Depois nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, que está lá junto
com Deus Pai. Porque Ele subiu vivo para lá, e de lá Ele vai voltar para nos fazer igual a Ele. Ou seja, Ele vai nos ressuscitar, mesmo que nós tenhamos virado pó. Ele nos vai refazer, a nossa alma vai voltar nesse mesmo corpo que nós temos, e assim Ele vai devolver o fôlego de vida, e vamos ser feitos iguais a Cristo, todos aqueles que cremos em Jesus, para vivermos felizes ao lado dele. Ou seja, a ressurreição. Não é reencarnação. Reencarnação, a pessoa morre, a alma ou o espírito, ele vai para outro corpo. Isso não é bíblico. Isso é invenção de uma ideologia humana. Assim como o próprio evangelho, a própria epístola de hoje, ela também fala lá no versículo 14. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Portanto, a Bíblia fala em ressurreição, uma só morte, e não em reencarnação. Por isso, vamos olhar, sim, um pouquinho mais para a Bíblia. Assim também, quanto ao falar com os mortos, isso é possível? Até pode ser possível. Deus não fala que não seja possível, mas Deus fala que é nojento falar com os mortos, conforme diz lá no texto de Deuteronômios, capítulo 18, dos versículos 10 a 12. Lá diz assim: não deixem que no meio do povo haja adivinhos, ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem aqueles que fazem despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. Portanto, gente, cuidado. Sempre olhem e consultem a fonte das quais vocês estão se alimentando, pois tudo isso poderá influenciar o crer de vocês, tanto os amigos, familiares e todos aqueles que vocês conhecem. Sempre olhem, verifiquem se aquilo que vocês estão compartilhando, aquilo que vocês creem, realmente tem uma base correta e principalmente se baseia na Sagrada Escritura. Procurem sempre colocar como fonte primária a Sagrada Escritura, porque lá nós temos todo o necessário para a nossa felicidade e também para a nossa salvação eterna. Viver e compartilhar com outras pessoas a vida concedida por Cristo, muitas vezes tem sim o seu custo, porque as pessoas não concordam conosco ou algo assim, às vezes até a gente perde amigos, mas em outro momento a gente ganha outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele nos instrui a olharmos além da aflição momentânea que nós estamos passando. Ele nos faz olhar para a glória eterna, para aquilo que Jesus já conquistou para cada um de nós, a salvação. E em nossa confiança em Deus, Ele nos diz para olharmos para o tesouro, não para esse vaso terreno, mas sim aquele tesouro que está preparado para cada um de nós. As promessas de Deus de vida e salvação são as coisas mais certas de nossa vida. E por causa desta verdade, os cristãos podem olhar para as aflições e conflitos como oportunidades que tornam o poder de Deus mais evidente para aqueles que o cercam. Aflições são perturbações temporárias, que certamente irão perder o seu valor diante da glória da vida eterna com o Senhor. Por isso, deixa Cristo fazer parte da vida de vocês.
Deixe Ele conduzir, deixe Ele fortalecer vocês para vocês serem vitoriosos e assim vivam como filhos amados do Pai Celestial. Como cristãos, testemunhem, compartilhem esse amor que Deus tem por vocês, que é o amor que Ele quer salvar e dar a felicidade eterna para todo sempre, ao lado dele nos céus. Amém. Amado Senhor, mostra-nos sempre o teu propósito, tanto no meio dos conflitos, como também no meio das vitórias e das alegrias em nossa vida. Amém. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Elas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, no entanto não acabará. Mas Deus vai nos mandou Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor. Mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam a Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Senhor Deus Pai Celestial, Deus da misericórdia e verdade, estamos diante de Ti como Teus filhos pela graça de nosso Salvador. Comparecemos sem justiça própria, mas amparados pela justiça de Teu Filho Jesus Cristo. Aceita o nosso louvor por Tua misericórdia e verdade que dura para sempre. Confessamos que muitas vezes nos preocupamos mais conosco do que com aqueles que ainda não Te conhecem. Confessamos também que outras tantas vezes estivemos mais preocupados em agradar aos seres humanos do que a Ti. Confessamos que oramos mais por nós próprios do que pelos outros. Falhamos também em testemunhar Teu Evangelho através do modo como vivemos. Por estes e todos os outros pecados, os quais conheces tão bem, perdoa-nos por amor de Jesus Cristo. Mantenha em nós o Teu Espírito Santo, para que Ele nos inspire e guie em toda a verdade. Renova a nossa fé, imploramos Teu poder restaurador sobre aqueles nossos irmãos de fé que estão doentes. Estende a Tua mão curadora sobre aqueles pelos quais nós oramos.
especialmente o seu Valdemar, esteja com ele. Nós te agradecemos pela boa cirurgia e agora pedimos que tu continues a fortalecê-lo, continua a usar os médicos para dar o melhor tratamento, para que ele possa em breve voltar ao seu lar junto com sua esposa e seu filho e sua neta. Assim, pedimos também em favor de todos os demais doentes que nós lembramos neste momento. Também rogamos por aqueles que ainda não te conhecem como o seu Salvador, que eles, através da evidência do teu amor e poder, te reconheçam como único Deus e Jesus Cristo como único Salvador. Também, Senhor, nós queremos orar em favor da família Mertens. Eles ainda estão consternados e em luto por causa da partida do Nédio e ainda tem muitos vazios no coração e na vida deles. Por isso pedimos que tu de alguma forma hajas na vida, que tu ajudes eles a recuperar este momento, que tu fortaleças eles na fé em Jesus Cristo, e que através de Jesus Cristo tu possas permitir o reencontro com aqueles que adormeceram crendo em Jesus Cristo para a felicidade eterna. Por isso, dá essa certeza para cada um deles, dá essa convicção e fortalece eles para que eles possam vencer esse período tão difícil que é a partida quando alguém é chamado deste mundo. Assim também, Senhor, nós queremos te agradecer pelos aniversariantes desta semana, especialmente as duas irmãs que completaram mais um ano de vida ou estão por completar. Pedimos que tu as abençoes e continues a fortalecer na fé em Jesus Cristo, dando sempre todo o necessário para viver bem. Também todos os demais aniversariantes que nós estamos lembrando neste momento. Espírito Santo, visita nós e aqueles que foram agraciados com a fé em Jesus Cristo. Ajuda a nós e a todos os nossos irmãos a viverem para ti e para o teu reino. Olha pela nossa congregação e a igreja. Ampara e protege todos os cristãos espalhados por todos os países. Não permitas que nenhum deles desanime diante das adversidades e tentações, mas que todos permaneçam firmes na fé, confiança e confissão pública de sua fé. Ajuda-nos a lembrar sempre de agradecer quando respondes aos nossos apelos nos dias de angústia e sofrimento. Ajuda-nos para que te louvemos também nos dias em que tudo está bem em nossa vida. Aceita essa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, ao sairmos da tua casa, acompanha-nos com teu amor. Cristo em nossas dificuldades, ajuda-nos com tua graça. Espírito Santo, em nosso dia a dia, Aumenta a nossa comunhão com a tua palavra. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém.